Pai glorioso, maravilhoso e eterno, te damos graças, te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, através, meu Deus, da tua palavra, através dos louvores, que o Senhor tem falado e confortado, meu Deus, os nossos corações de uma maneira especial. Senhor, acredito ainda, Deus, e creio que o Senhor tem ainda mais para falar conosco, para falar com a tua igreja, através da vida do teu servo, através da tua santa palavra, que o Senhor possa estar usando ele novamente, mais uma vez, a vida do nosso irmão Denilson, que o Senhor venha estar usando ele com muita graça, ousadia e autoridade, que o Espírito Santo de Deus venha falar comigo, que o Espírito Santo de Deus venha falar com a igreja. Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós necessitamos, assim aquilo que nós precisamos de ouvir da parte do Senhor, Deus, conforme o teu querer, seja corrigir, seja edificar, seja exortar, mas Deus, fala conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Tem sido dias difíceis, os irmãos sabem disso. E nós não estamos passando na cidade por dias muito bons, mas bom é o nosso Deus, né? A presença de Deus é forte no nosso meio hoje. Mas eu ainda acredito que Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu não vou dizer que Deus tem um recado para alguém, porque o nosso Deus não é Deus de recado. Mas eu tenho plena convicção que Cristo ainda vai falar com alguém aqui hoje. Não é porque eu estou aqui pregando, não é porque eu tive a oportunidade, mas é porque Ele vela pelo teu povo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 15. Um texto, uma passagem bastante conhecida da igreja. Mas como eu disse aqui, algumas irmãs disse, nós temos passado dias difíceis. E Cristo quer confortar o teu povo nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, como eu comecei dizendo, tem sido dias difíceis, principalmente para nós aqui na cidade de Santana do Jacaré. Tem sido dias difíceis para a igreja de Cristo na face da terra. Tem sido dias difíceis para aquele que aceitou esse chamado de Jesus Cristo, de caminhar com Ele e morar na glória, de servir a Ele, de louvar o teu santo nome. Mas também tem sido dias de vitória. O texto que eu acabo de ler nos mostra uma conversa entre o mestre e talvez um de seus principais alunos, porque discípulo é aluno. Se eu perguntar para alguns irmãos aqui nesta noite, pode ser que algum ou alguns tenham dificuldade de falar o nome dos 12 apóstolos,
Mas eu tenho certeza que qualquer um, de qualquer igreja, em qualquer lugar, vai se lembrar que tinha um chamado Pedro. Pedro, um dos discípulos da prateleira de cima, um dos discípulos mais importantes daquele grupo que Jesus formou. Tanto tamanha a sua importância que hoje, mais de 2000 anos depois, eu estou aqui falando de Pedro. Só para que nós possamos entender o tamanho da importância deste homem naquele grupo. Mas essa conversa, que era para ser uma conversa muito comum, muito peculiar, Jesus conversando com seu discípulo, um dos seus principais discípulos, ela tem algo de diferente nessa conversa de Jesus com Pedro. Capítulo 21 do Evangelho de João mostra Jesus Cristo ressuscitado. E este mesmo Pedro, que Jesus chama ele, fala: Pedro, chega aqui, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, neste momento, é um homem desviado dos caminhos do Senhor. Hoje, culto com as irmãs do círculo de oração, confesso que eu gostaria de falar outra coisa, mas quem manda na boca do pregador é o Espírito Santo. Pedro é um homem desviado. Para fazer uma breve lembrança da caminhada de Pedro até este local, quando Jesus foi preso lá no Getsemane, a Bíblia diz que Pedro acompanhou de longe. Os soldados conduziam Jesus, levaram ele para o julgamento, levaram ele para o sidério, e Pedro está seguindo de longe, está olhando de longe, e quando alguém chega diante de Pedro e diz assim: ah, você é um deles, você é conhecido dele, Pedro responde assim: nunca vi este homem, não sei quem é ele. Alguém pergunta pela segunda vez e Pedro diz assim: eu já falei que eu não sei quem é. Aleluia. E pela terceira vez alguém pergunta: e Pedro, por que você está temendo tanto? Eu não o conheço. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, por isso que eu disse que tem sido um dia difícil, tantas esbarradas que a gente toma por aí, tantas esbarradas que o cristão toma por aí, tantas esbarradas que a igreja toma por aí, mas deixa eu te dizer uma coisa para mim começar a pregar aqui nesta noite: Jesus ainda não esqueceu do primeiro propósito de quando Ele me chamou. Jesus ainda não esqueceu do primeiro propósito de quando Ele te chamou. Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou Pedro. Aleluia. Pedro disse que não conhecia Jesus, mas Jesus jamais disse que não conhecia Pedro. Aleluia. As esbarradas que eu tomo por aí, as esbarradas que você toma por aí, não pode me afastar, não pode te afastar do amor de Jesus. Pedro, nesta conversa, está desviado dos caminhos do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, se não me falha a memória, no verso de número 7, quando aquelas mulheres chegam ali e dão de cara com o túmulo aberto, que não vê ninguém, lá está um anjo, e o anjo diz assim: vai lá, diz para os discípulos, e diz para Pedro. Pensa bem, Jesus mandou falar para Pedro: os discípulos vão para Galiléia, porque eu vou encontrar com eles lá, mas Pedro não pode faltar, e Pedro neste momento já está desviado, e Jesus já está cuidando e está dizendo: eu vou encontrar com os discípulos, mas Pedro tem que estar. E eu não sei quantos dias demora de quando Jesus manda dizer isso para Pedro até o dia dessa conversa, mas eu sei que quando eles estão ali aguardando, Jesus não foi ter com eles, Jesus não foi encontrar com eles, e Pedro diz assim: eu vou pescar. Aleluia. Quando Pedro diz vou pescar, ele está abrindo mão do seu apostolado. O apóstolo Pedro está abrindo mão de 3 anos de investimento que Jesus investiu ensinando ele. O apóstolo Pedro está abrindo mão de tudo que ele aprendeu com Jesus, simplesmente porque ele errou lá
quando negou Jesus, simplesmente porque Jesus falou que ia encontrar com ele, e até naquele momento não tinha ido encontrar com ninguém. E Pedro diz: eu vou pescar. E na atitude dele ir pescar, não foi só ele, não, levou mais um monte com ele. Pedro está desviado. Mas como eu disse aqui e volto a repetir, Jesus não esqueceu do dia que Ele me chamou. Jesus não esqueceu do dia que Ele te chamou. Jesus não esqueceu do dia que Ele te chamou. E Ele sabe o que Ele tinha na mente dEle, sabe o que é o propósito dEle. E muito embora nós muitas vezes negamos Jesus por aí, muitas vezes nós decidimos dar um passo atrás, muitas vezes nós decidimos ir pescar novamente como Pedro fez, Jesus ainda é fiel no seu propósito. Aleluia. Tem uma projeção no texto aqui que eu gostaria de mostrar para você nesta noite. Mas o capítulo começa dizendo que estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, que era de Caná da Galileia. E disse Simão: vou pescar. Capítulo 21, verso 4 diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou a eles. Aleluia. Jesus se apresentou a eles que hora? De manhã. O texto que eu acabei de ler diz que quando eles terminaram de quê? De jantar. Janta é à tarde. Pedro está desviado, e desde o dia que ele negou Jesus, ele não falou mais com Jesus, Jesus não falou mais com ele. E eu entendo aqui neste texto que quando Jesus se apresentou para eles de manhã, a Bíblia diz que Pedro viu que estava nu, alguém falou: é o mestre, ele pulou dentro d'água, ficou quietinho. E agora já é tarde, Pedro ainda não saiu de dentro d'água, porque a minha Bíblia está me dizendo que Jesus foi conversar com ele depois da janta. Pedro está envergonhado de se apresentar diante de Jesus. Pedro está envergonhado do que fez. Pedro está envergonhado de ter voltado atrás. Pedro está envergonhado de ter levado os discípulos novamente para pescar. Mas Jesus tem o bálsamo de Gileade para ele, e está ali esperando o momento certo, está esperando a hora certa de ter essa conversa com ele. E quando Jesus resolve conversar com Pedro, os irmãos percebem que não tem acusação. É, Pedrão, eu te avisei. Não aguentou, né? Não te falei que você ia negar? Vem aqui. Jesus não envergonha Pedro diante dos outros. Jesus não envergonha Pedro diante dos outros discípulos. Só Jesus Cristo e o apóstolo Pedro sabe o que está acontecendo naquele momento. Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me amas? Aleluia. E quando Pedro diz assim: Senhor, eu te amo, Jesus disse assim: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Tu me amas, Pedro? Então o propósito ainda está de pé, o chamado ainda é o mesmo. Eu te chamei para ser pescadores de homens, e embora você me negou lá no passado, eu ainda não mudei de ideia com respeito a você. Eu ainda conto com você para conduzir a minha igreja. Eu ainda conto com você para conduzir a minha obra. O que eu te chamei para fazer ainda está de pé, aleluia. Deixa eu te dizer nesta noite, não é as esbarradas que você tomou, não é às vezes que nós pisamos no tomate que vai apagar aquilo que Jesus projetou para você. Jesus não vai pôr qualquer pessoa na obra dele. Jesus não vai confiar a igreja dele a qualquer pessoa, numa pessoa ferida, numa pessoa machucada. Mas ele é o principal restaurador. É ele que restaura, é ele que criou, é ele que conhece, é ele que sabe onde deve mexer. Quantas vezes Pedro negou? Me ajuda aqui, irmão. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? Jesus está indo lá no mais íntimo da ferida e está dizendo para Pedro: o meu propósito ainda é o mesmo. Aleluia. E tem pessoas aqui nesta noite que têm chamado de Deus, mas as esbarradas e as rasteiras desta vida têm feito desanimar, têm feito voltar atrás, têm feito dar um passo atrás. E Jesus está dizendo para você, através da palavra: o meu propósito ainda é o mesmo.
Tem pessoas que foi chamado para cantar, mas não canta mais, aleluia. Tem pessoas aqui que foi chamado para servir, mas não está servindo mais. Jesus está falando com pessoas nesta noite que têm abandonado a caminhada porque acha que negou Jesus lá atrás e não tem mais conserto. Ele é o dono do conserto. Foi Ele quem investiu sangue puro e inocente na sua vida. Foi Ele quem investiu sangue puro e inocente na minha vida. E o único que pode te afastar do propósito de Deus é você mesmo. Jesus está dizendo para Pedro nesta noite: tu me amas, Pedro? Então vem cá, vamos continuar fazendo aquilo que eu te preparei para fazer. Os estudiosos dizem que a primeira resposta de Pedro para Jesus é assim. Quando Jesus pergunta, Pedro responde assim: eu gosto do Senhor. Mas a segunda vez, já um homem que já está começando a ser tratado, que está começando a ser curado, ele responde assim: eu gosto muito do Senhor. Mas a terceira vez Pedro responde assim: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Então vem cá, entra no trabalho, encaixa no trabalho, vamos continuar aquilo que eu estou te preparando para fazer. E é este mesmo homem, igreja, que se encontra naquela praia desviado. Aquele mesmo homem que voltou atrás e foi pescar, é o mesmo apóstolo Pedro, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que quando está subindo ao templo, ali está um homem pedindo esmola, e Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! É o mesmo apóstolo Pedro que no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando é levado lá nos principais dos sacerdotes, e eles dizem assim para ele: olha, vocês vão embora, nós não podemos fazer nada com vocês, mas eu não quero que você fale nesse nome mais. Pedro responde assim: julgai entre vós mesmos se é mim, se nós deixamos de ouvir a voz do nosso Deus e ouvir a voz de homens, porque nós não podemos de maneira nenhuma calar e parar de falar nesse nome. Um homem que estava desviado, mas uma conversa com o restaurador, sai restaurado, fazendo a obra de Deus. É o mesmo apóstolo Pedro que pregou um sermão e 3.000 almas foram aceitar o Jesus com aquela palavra. O mesmo apóstolo Pedro que quando foi levado diante dos principais dos sacerdotes, e eles dizem assim: olha, é só você negar que você vai embora. Ou senão você vai ser crucificado, assim como ele foi. Pedro só responde assim: isso são fatos históricos. Como ele foi, não. Eu não sou digno de ser crucificado assim como ele foi. Mas pode me crucificar de cabeça para baixo, pode fazer do jeito que vocês quiserem, mas negar eu não nego. Irmãos, um homem que negou para uma mulher lá no pátio, agora um homem que está diante de alguém que pode matar, que pode tirar a sua vida, ele diz: não, eu não vou me calar. É isto que o restaurador quer fazer com você nesta noite. É isto que o restaurador quer fazer comigo nesta noite. Não é o meu desânimo, não é coisas erradas que eu fiz. E deixa eu te dizer uma coisa, para ficar bem claro o que eu estou dizendo nesta noite: Cristo não confia a obra dele a qualquer um. Cristo não confia a obra dele em quem está errado. Cristo não confia a obra dele em quem está vivendo no erro. Mas é Ele quem me conserta, é Ele quem te conserta, é Ele quem te põe no caminho, e é Ele quem está dizendo nesta noite: o propósito ainda é o mesmo. O propósito ainda é o mesmo. Quando Jesus chama Pedro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ele diz: vinde, eu falei de vós, pescadores de homem. E eu estava analisando, e Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro era homem cheio do Espírito Santo.
Mas até aquele dia, naquela praia, Pedro não havia pescado nenhum homem. Ele poderia estar dizendo consigo mesmo: cadê o que Jesus falou que ia fazer comigo? Eu não ia ser pescador de homem. Quantos homens eu pesquei até hoje? Quantas pessoas a pregação que eu preguei convenceu até hoje? Eu fiz foi negar Jesus. Eu fiz foi desviar os discípulos para voltar a pescar. Eu não tenho mais conserto. Tanto é que eu provei para você nesta noite, dentro da palavra de Deus, que Jesus chegou naquela praia de manhã e até a tarde Pedro ainda não tinha falado com ele. Mas deixa a palavra tocar no seu íntimo nesta noite. Aleluia. Eu não sei com quem Jesus está falando aqui nesta noite. Eu não sei o que você fez, não sei o que você está fazendo, não sei por caminhos você está andando, mas Ele sabe. Ele sabe. E deixa eu te dizer uma coisa: não tem ninguém para consertar ninguém melhor do que Jesus. É Ele quem conserta. Eu posso julgar, o irmão pode julgar, a irmã pode julgar, mas Jesus está dizendo nesta noite, bradando forte: o meu propósito continua de pé. A minha palavra continua de pé. Neste culto com as irmãs do círculo de oração, talvez eu tivesse que pregar uma palavra que fala das irmãs, mas é o que Deus me deu nesta noite para dizer. Quando Jesus fala com Pedro: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para ele: tudo que eu planejei para a sua vida, tudo que eu planejei para a sua vida diante do Evangelho, todos os projetos que eu tenho para a minha igreja, nos dias de agora e nos dias futuros, e aonde eu planejei te colocar, o que você fez não mudou nada. Quem mudou com relação a mim foi você. Quem me negou foi você. Eu jamais te neguei. Eu jamais te afastei daquilo que eu planejei. É você quem está andando para trás. É você quem não está querendo aquilo que eu quero para você. Mas nesta noite, é noite de palavra e é noite de conserto. É a palavra que entra, é a palavra que conserta. Coloque-se diante dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eis que o Senhor está na praia com o jantar servido. Não adianta ficar escondido, beirando o barco dentro d'água. Vai chegar a hora que vai ter que sair da água. Vai chegar a hora que vai ter que se vestir e ir falar com Jesus, porque só Ele tem palavra de conserto. Pode ficar escondido o tempo que quiser. Aleluia. Pode ficar escondido. Não tem problema. Jesus não tem pressa. O irmão Rodrigo sempre disse isso aqui: Jesus não tem pressa. Tem gente que está escondido, escondeu o talento. Eu não sei qual é o talento, eu não sei de que eu estou falando aqui, mas Jesus Cristo sabe. Jesus Cristo sabe. Eu estou enxergando pregadores daqui. Aleluia. Eu estou enxergando cantoras daqui. Que o inimigo colocou pedra de tropeço no caminho. Aleluia. E já tem anos e anos que não prega mais, que não canta mais. Mas Jesus está dizendo para você: o meu propósito ainda é o mesmo. O meu propósito ainda é o mesmo. Não está pregando porque não quer, não está louvando porque não quer, não está cantando porque não quer. Eu sou Deus, aleluia, que joga no mar do esquecimento. Eu sou Deus que perdoa. Eu sou Deus que conserta. Eu sou Deus que trabalha. E eu sou Deus que tem o seu dom ainda guardado comigo. Aleluia. Fique com essa palavra nesta noite. Quem é que ama o Senhor? Deixa eu perguntar. Igreja, tu me amas? Aleluia. Aleluia. Tu me amas? Então eu vou terminar aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem lembra do seu chamado? Tem chamado aí.
Tem chamado aí. Tem chamado aí. Tu me amas? Responda como Pedro para Jesus. E Jesus vai responder: então executa o chamado que eu te chamei para fazer. Aleluia. É a palavra que eu tenho para a igreja nesta noite. Eu peço aos irmãos que orem por mim, que continuem orando por mim, por minha família, porque eu sei que também não tenho muitas vezes feito aquilo que Jesus tem colocado no meu coração para fazer. Eu sei que muitas vezes as esbarradas dessa vida, às vezes nos coloca de lado, às vezes vai nos desanimando, vai nos deixando de lado, mas o propósito de Deus ainda é o mesmo do dia que Ele te chamou. Não é o tombo que você levou que vai te parar, não. Ele te levanta. Ele te levanta. Não é as feridas desta vida que pode te parar, não. Ele cura. Não é as dores de cabeça, as intempéries dessa vida que vai fazer com que aquilo que Deus nos chamou para fazer vai ficar parado, não. Se nós não fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas Deus chamou foi você para fazer. Aleluia. Foi você que foi chamado, escolhido por Deus. Jesus Cristo podia chamar um monte de pescador naquele dia, na beira daquela praia, mas Ele chamou foi Pedro. Aleluia. Eu sei que tem um monte de pessoas da sua família, talvez que você possa achar que é até mais inteligente, que podia estar aqui nesta noite, mas é você que está aqui, sou eu que estou aqui. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas Deus pode dar isso, pode pensar, eu não vou discutir isso. Ele chamou, foi você. Ele chamou, foi eu. Ele chamou, foi você, irmão Fábio. Ele chamou, foi você, irmão Venerando. Ele chamou, foi você, os cantores. Ele chamou, foi vocês, irmãos. E não decepciona Ele, porque um dia nós vamos estar diante dEle. Um dia nós vamos estar face a face com Ele. Aleluia. Pense nisso e que essa palavra, irmãos, venha nos projetar para que esse em 2024 nós possamos fazer pelo menos isso aqui, ó, daquilo que Jesus tem nos chamado para fazer. Não questiona Jesus não, porque eu, é porque Ele quis você. Aleluia. Do mesmo jeito, deixa eu te dizer isso aqui que eu tenho que terminar. Do mesmo jeito que a gente pode pensar assim aqui, ó, mas por que eu, né? Tem um monte de gente do lado de cima aqui que podia ser eu e podia ser você, aleluia, mas Ele nos tirou de lá, Ele nos livrou de lá, Ele fechou a cova, Ele fechou o caixão, e nós estamos aqui, aleluia, aleluia. Não questiona Deus não, irmão, não questiona Deus não, é nós, é porque Ele quis nós, é o apóstolo Pedro porque Ele quis Pedro. Tinha um monte de gente pescando ali, a vez tinha até preparação melhor, mas Ele escolheu Pedro, e olha onde Pedro levou o nome da igreja. Olha aqui nós 2000 anos depois falando de Pedro. E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos caminhando para ser salvo, graças a Deus por isso. Nós seremos salvos, iremos morar na glória com Cristo, mas lá vai ter galardão, viu, irmão? Oh, aleluia! Ah, lá vai ter galardão. Ah, lá vai ter pessoas, irmãos, que irão receber suas palmas de ouro. Lá vai ter pessoas, irmãos, que vai receber o seu prêmio por ter trabalhado aqui. Parábola do bom samaritano, e eu termino aqui. Os irmãos conhecem bem a passagem. O homem estava lá caído e passou um de largo e não fez nada. E passou de largo e não fez nada. E veio o bom samaritano, pegou ele, levou para a hospedagem, hospedou ele ali, pagou a conta, deixou a conta paga, e diz assim, ó, falou assim para o dono da hospedagem: cuida bem dele, faz tudo para ele, eu vou deixar aqui o preço pago, mas preste bem atenção nisso, igreja. Ele diz assim: se caso faltar alguma coisa, se caso o dinheiro não der, eu
pago quando eu voltar. Escuta aqui, deixa eu te dizer, quem é que nós estamos esperando voltar? Aleluia! Então deixa eu te dizer uma coisa, deixa essa conta fechar no prejuízo, porque quando ele voltar, ele vai pagar o que faltou. Nós ainda não fizemos nada. Nós ainda não fizemos nada. Mas se porventura aquilo que nós fizer, nós não recebemos aqui, irmão, tem uma promessa dele, ele falou que vai pagar quando ele voltar, e ele é fiel para prometer e cumprir aquilo que ele promete. E tem muita coisa para fazer aí, tem muita obra para fazer, tem gente perecendo aí, tem gente morrendo nas drogas, tem gente morrendo no pecado, tem gente morrendo na prostituição, e nós estamos aqui e temos um chamado de Deus para fazer algo, e não vamos deixar de fazer. E assim eu agradeço a oportunidade, peço aos irmãos que continuem orando por mim e por minha família, em nome de Jesus.